Ok, pessoal, começamos agora a última parte de calorimetria, diagrama de fase. Diagrama de fase ele mostra basicamente a relação de pressão e temperatura e como é que uma amostra funciona dentro deste gráfico. Então, aqui, ó, da linha 3 até a linha, do ponto 3 até o ponto 1, essa linha toda aqui, representa que neste lado aqui o corpo é sólido. Nessa pressão e nessa temperatura ele é sólido. Dentro desta pressão e temperatura que vai do T até o ponto 2, aqui dentro ele é líquido. E de 2, passando por T até o ponto 3, aqui embaixo ele é vapor. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho vapor aqui e eu aumentar a pressão, ele vira sólido. Se eu tenho um sólido aqui e aumentar a temperatura aqui, ó, ele vira vapor. Se eu tenho um sólido aqui, baixa a pressão, ele vira vapor. Se eu tenho um sólido nessa pressão e nessa temperatura aqui, se eu aumentar a temperatura, ele vira líquido. E se aumentar mais um pouco, ele vira vapor, tá? Depois a gente vai ver isso com calma, devagarzinho. Olha, estava muito bom, né? Mas tem alguém que não funciona da mesma forma. Olha a inclinação do gráfico de 1 para T e olha aqui 1 para T. Mudou a inclinação. Ó, para frente, para trás. Muda a inclinação. Quem é que funciona diferente como todo mundo? A água. A água tem uma dilatação anômala, então ela funciona diferente. Só vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente entender. Duas coisas. O T é o ponto triplo. Quando eu estiver nessa determinada pressão, nessa determinada temperatura, eu vou ter os 3 estados da matéria. Perfeito? Vamos para frente. A mesma coisa ocorre com a água. No caso da água, o ponto triplo ocorre em 0,01 graus Celsius e 4,58 milímetros de Hg. Tem uma pressão baixa e é também uma temperatura muito baixa. Mas neste ponto daí, eu tenho sólido, líquido e gasoso. Tá? O normal é a gente trabalhar aqui 760 milímetros de Hg, que é a pressão atmosférica. O que acontece aqui? Eu tenho o gelo aqui, aqueço um pouquinho, ele vira líquido, aqueço um pouquinho, ele vai para vapor. Mas, se eu trouxer a água abaixo dessa pressão aqui, o que acontece? Se eu aquecer um pouquinho, ele já vira vapor, ele não passa pelo líquido. Isso vai ter uma aplicação prática muito interessante mais adiante. Então, aqui é explicado a curva de fusão, a curva 1. Você pode ler depois, assim, com calma, mas delimita a região correspondente à fase sólida e líquida, tá? Então, cada ponto desta curva é representativo o espaço da transição. Você pode ter líquido e sólido naquela linha 1 ali. Lembra? Olha lá a figura, vamos voltar lá. Na linha 1. Vamos pegar esse aqui que é genérico. Tá? A linha 1 está aqui, ou na água aqui. Então, quando eu estou em cima desta linha 1 aqui, eu tenho tanto sólido quanto líquido. Não é que eu vou ter uma água igual a uma margarina, mas eu posso ter os dois. Tá? No caso da pressão ambiente, é 0 graus Celsius. Quando eu estou em 0 graus, pode ter gelo e pode ter água. Baixou de 0 grau, menos 0,001, gelo. Passou de 0 grau, 0,001, água. Ok? A mesma coisa para a curva de vaporização, que é a região entre vapor, e aí você vai ficar entre líquido, e no caso da curva 2, entre líquido e vapor, vai ficar nessas duas fases, e a curva de sublimação, que é a curva 3. Existe o ponto triplo, que representa ali que quando você está numa determinada pressão e temperatura para cada tipo de substância, você vai encontrar os 3 estados, as 3 fases juntas. Ponto crítico é a temperatura mais alta que a substância está no estado vapor. Depois ela passa a ser um gás. Tá? Vamos para frente. Aqui uma comparação, né, do CO2 e da água, só para a gente ver a diferença do gráfico de um do outro. Como o que muda, basicamente, é a inclinação do líquido e do sólido. Isso é que tem que ficar mais claro. Dificilmente pedem no vestibular. Agora, o que é interessante? A parte, por exemplo, da aplicação. O processo de liofilização, ele segue as etapas que ele segue. Ele resfria até 0 graus, abaixo de 0 graus. O que acontece? A água que está dentro do alimento, ela congela. Em câmara especial, você abaixa a pressão, para uma pressão bem baixa. No caso, ele está mostrando 0,06 atm. E aí, logo em seguida, a temperatura é aumentada bem pouquinho.
e faz o quê? Com que a água sólida ela sublime, ela sai do alimento. Isso é interessante, porque você não rompeu as estruturas moleculares do seu alimento e ele não perde as vitaminas, as proteínas, elas continuam ali dentro. Então é diferente de um alimento liofilizado e um alimento simplesmente desidratado. Um alimento que é liofilizado, ele contém todas as propriedades do alimento in natura. Você pode reidratar ele ou você pode comer ele também assim, durinho, sequinho. Não faz mal, muito pelo contrário. E é mais interessante, ele não vai estragar tão facilmente porque não tem água, não vai proliferar nem fungos nem bactérias. É mais difícil dele estragar. Aqui, ó, o diagrama ele mostra o seguinte: qual dessas fases aí ele representa melhor a liofilização? Veja, primeira coisa, se eu puxar, vamos pegar aqui o meu laser point, isso aqui ocorre? Não. Eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, eu congelei, né? Eu fiz isso aqui, ó. Eu congelei meu alimento, baixei a pressão dele e depois aqueci, virou vapor. Então é 2, 3. Essa é a resposta. Então, esse exemplo daí mostra bem a aplicação da liofilização. E calorimetria acabou. Agora nós vamos entrar diretamente na termodinâmica. Obrigado pela atenção de vocês.